E agora, torcedor do mais querido, o que dizer do Felipe Luiz, né? Depois da escalação que ele trouxe a campo ontem, o Felipe Luiz, de modo surpreendente, acabou colocando o Jorge Carrascal no lugar do Samuel Lino, Varela de volta ao seu lugar de origem e também o Eric Pulgar, tendo ali o Saul em certas condições de jogo. Apesar dele ter feito aquilo que a torcida vinha pedindo, o Flamengo não jogou bem não. Não jogou bem não. E o ponto negativo ficou, apesar dele ter sido o herói da vitória, o ponto negativo ficou por conta da própria atuação do Carrascal no primeiro tempo, que simplesmente errou todos os cruzamentos que tentou. Galera, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Saúza. Sejam todos bem-vindos. Bora falar um pouco sobre o jogo de ontem e coisas importantes que estão circundando o Flamengo, valeu? Coisas importantes que estão circundando o Flamengo. Mas também quero pedir de modo muito breve que vocês se inscrevam aqui no canal Flacegueta, sempre ativando o sininho. Temos notícias o tempo todo, domingo a domingo, o canal não para, graças a Deus, então se inscrevam, bora lá se juntar à nossa comunidade, deixa o like neste material também, hypa se possível, você tem 3 hypes gratuitos, e comenta, gente, comenta aqui os assuntos abordados, valeu? Deixa aí teus comentários que eu quero ouvir a tua opinião. Rapidinho, gente, quem puder assinar o clube de membros do canal Flacegueta, assim o faça, é importantíssimo. Precisamos muito do clube de membros, cara, precisamos muito das pessoas ajudando o canal. Então quero aproveitar rapidinho para mandar um abraço para aqueles que, de fato, seguem ajudando o nosso projeto, como por exemplo, Luciano Lupo, Humberto Eco, Luci Silva, a Anônia Cristino, Deleas Carvalho, entre outros. Valeu, obrigado, gente, que continue a parceria e que venham novos membros. Obrigado, obrigado de coração. Bom, rapidinho antes de falar do jogo ontem, vocês viram aí que a justiça ela absolveu todos os réus, no caso o incêndio no Ninho, né? Algumas pessoas que todos diziam que foram extremamente culpadas pela tragédia, né? Fatalidade que levou 10 crianças do nosso CT. Pessoas do Flamengo, engenheiros da empresa, representantes comerciais, enfim, a galera da manutenção dos contêineres e tudo mais, do ar-condicionado, uma penca de gente ali, todos foram absolvidos. Cara, acabou, gente, acabou. Isso aqui é o seguinte, foi o que o Felipe Luiz falou na coletiva ontem, é você sempre estar homenageando a memória dos meninos dentro do teu coração, com honra e mérito, mas não querendo apontar dedos para levar para trás das grades A, B ou C, até porque isso é a justiça do homem, e a justiça do homem foi feita à moda justiça do homem. Todos foram absolvidos, começando lá atrás pelo próprio Eduardo Bandeira de Melo, que no caso dele prescreveu por conta da idade e os próprios parâmetros da justiça brasileira, e agora culminou nesse grupo de gente que acabei de falar. Tá certo? Então esquece, gente. E ó, outra coisa, não caiam na pilha da imprensa tendenciosa, não, da imprensa marrom, não. Eles vão agora, daqui em diante, sempre massacrar o Flamengo como se fosse o Flamengo o grande culpado pela absolvição dessas pessoas, quando o Flamengo não tem nada a ver. O Flamengo, a obrigação do Flamengo era amparar financeiramente tudo mais as famílias dos jovens falecidos. O Flamengo fez a corte, eles aceitaram. O Flamengo também não botou a arma na cabeça de ninguém para que os acordos fossem assinados. Todo mundo aceitou o acordo de livre e espontânea vontade e assim a coisa se resolveu, tá certo? Então, para fechar, para mim, isso aqui é página virada. A lembrança fica, a honra ou respeito pela meninada fica, mas daqui em diante é página virada. Espero que você, torcedor, leve por esse caminho também. Outra questão, o futebol feminino do Flamengo está sucateado. Tem um grupo de torcedores criando aí um dossiê, assinando documentos para levar à diretoria, presidente BAP, esse relatório, de modo que o Flamengo volte a respeitar o futebol da mulherada. Estão mostrando aí imagens e tudo mais de um espaço dedicado a elas completamente insalubre, cara, perigoso até. Isso aí o Flamengo dá mole, cara. Eu acho o seguinte, eu vou ser bem franco, eu não sou um dos maiores fãs do futebol feminino do mundo, não. Muito pelo contrário, tá? Mas isso aqui é questão de gosto. De gosto, assim como tem gente que não gosta de Fórmula 1, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de basquete, tem gente que gosta. Eu não sou muito fã de futebol feminino, tem gente que é. Mas acima de tudo, se há o futebol ali, se veste a camisa do Flamengo e se há regulamento da FIFA que a coisa tem que funcionar, até porque a própria Conmebol exige que sim,
Então o Flamengo tem que respeitar as suas meninas, elas estão lá servindo o Flamengo, não importa as condições, então o Flamengo tem que ajudar. Não estou dizendo que é para tu colocar uma fortuna em cima disso aí não, claro que não, mas eu estou dizendo que é para você colocar uma grana suficiente para que a coisa funcione de modo respeitoso e digno, tá certo? As meninas precisam de dignidade. Se elas vão ganhar, se elas não vão ganhar, aí é cobrança técnica, aí é treinador, ou o treinador tem que ser cobrado, a atacante, a zagueira, a goleira, não importa, meu irmão. Aí tu trata a cobrança de modo como a cobrança tem que ser tratada. Profissionais do futebol sendo cobrados por baixo desempenho. Agora, você como clube tem que dar as condições para que elas possam performar. Então, Flamengo, por favor, vamos respeitar um pouquinho mais essa questão aí. Bora lá, gente. Libertadores da América, Flamengo deu o primeiro passo rumo à grande final da quarta glória eterna, que se Deus quiser virá para o Ninho do Urubu. Cara, é isso aí. Vitória mínima, mas vitória é vitória, vantagem é vantagem. Deixa eu pincelar primeiro 2 comentários esdrúxulos e absurdos feitos pelo Sidão Marinho da Litoral News. Tem que dar o nome aos bois, porque, cara, pelo amor de Deus, profissionais da comunicação não podem falar as bobagens que esses caras estão falando. Eu assisti num determinado momento o jogo pela Litoral News, a qual eu gosto bastante. O Explosão, gente boa pra caramba, sabe? A turma da Litoral News é muito bacana mesmo. E só que os comentários eram muito esdrúxulos, como por exemplo, Sidão Marinho, entre outros, falaram o seguinte: é normal o Flamengo entrar em campo nervoso, o jogo de hoje tem uma carga emotiva muito forte, então é normal, o time tá nervoso. Como assim normal, cara? Jogadores experimentados, um bando de veteranos, caras ultra campeões, todo mundo... Porra, milionário, consagrado e tudo mais, vai falar que um maluco desse tem que entrar nervoso porque tá enfrentando o Racing dentro de um Maracanã extremamente lotado? Pô, tá de brincadeira, né? E a segunda bobajada que eles disseram foi a seguinte, bom, o empate não é mau resultado não. O Flamengo tem condição de ganhar na Argentina. Como assim, cara? Empatar não é mau resultado. Empate é uma tragédia institucional, cara. Pelo amor de Deus, que comentário estúpido, com todo perdão, cara. Assim, Flamengo venceu por vantagem mínima, que pra mim ficou com gosto amargo na garganta. O Flamengo era pra ter feito vantagem de pelo menos 2 gols, cara. 2 gols. Olha o nosso plantel, olha o plantel deles, olha a nossa história, olha a história deles, olha o nosso tamanho, olha o tamanho deles, olha a nossa casa. Pronto, então o Flamengo era para ter metido vantagem de 2 gols. Então o comentarista lá diz o seguinte: um empate, tudo bem, não é mau resultado, dos males o menor, pois a derrota é pior. Claro, gente, porra, matemática simples, você perder é muito pior do que empatar, mas você empatar em certas circunstâncias também deve ser tratado como derrota. Então foram 2 comentários para ficar somente nesses 2. Que a turma lá da Litoral News soltou, que sinceramente não condiz com a grandiosidade do profissionalismo que eles mesmos conservam em suas transmissões. Lamentável. Bom, voltando aqui ao jogo, eu, como disse, o empate, ou a vitória por 1-0 foi ruim, mas olha aqui, a escalação, tá? Vai ter a live de pós-jogo, falaremos com mais propriedade, tá, gente? Isso aqui é só um vídeo para arrematar. A escalação surpreendeu a todo mundo, mas surpreendeu de modo positivo. Quando eu vi lá, Éric Pulgar, quando eu vi o Pulgar, quando eu vi o Varela, quando eu vi o Carrascal no lugar do Samulino, corroborou com aquilo que eu havia pedindo a semana inteira. Então o Felipe acertou na escalação. O Léo Ortiz não teve condição de jogo, beleza, então jogou o Danilo, ok, mas dali em diante do que eu disse, acertou em cheio. Só que fiquei extremamente decepcionado com o primeiro tempo do Carrascal, fiquei extremamente decepcionado com o primeiro tempo do Varela, e o Éric Pulgar fez o que tinha que fazer, jogou bem. Fiquei decepcionado com a atuação do Jorginho, sinceramente, gente, se vocês discordam ou concordam, deixa aqui nos comentários. Jorginho não jogou bem, errou um monte de bola, parecia ansioso, sei lá. A Arrascaeta estava muito marcado, a verdade é que o sistema do Racing anulou o Arrascaeta. Fiquei decepcionado, não por conta dele, mas sim porque eu esperava que fossemos ter mais facilidade. Luiz Araújo também esteve abaixo do esperado durante os 90 minutos. Aí eu digo com relação ao Araújo, como é que a gente vai ficar defendendo todo santo dia aqui no canal se o Araújo tem tido a titularidade, a tira-cola e não está aproveitando? O Luiz Araújo não está aproveitando a titularidade. Segundo, terceiro jogo que ele vem sendo titular e não está vindo bem. Pedro, coitado, não recebeu bolas precisas, também não pôde corresponder muito, mas fez o que tinha que fazer, correu, se movimentou e tudo mais. No contexto geral, foi um Flamengo no primeiro tempo que eu vou corroborar com o que falou o Sidão Marinho. Tava nervoso, mas não é que seja normal estar nervoso, mas o Flamengo estava. E a postura do Racing meio que surpreendeu.
Embora o Felipe tenha falado que não, que já estava esperando por isso, surpreendeu, filho. Surpreendeu porque os caras vieram para trocar com a gente. É aquilo que a gente fala também. Todo time que hoje se propõe a começar o jogo e vem trocar contra o Flamengo, geralmente impõe dificuldade. Foi assim ontem com o Racing, foi antes com o Palmeiras, foi com o Corinthians lá na Neoquímica não faz muito tempo. Enfim, todo mundo que hoje se preocupa em jogar bola contra o Flamengo acaba encontrando o caminho das pedras, tá certo? A bola só não entrou porque o Rossi, de novo, foi o nosso grande herói, nosso ídolo, nosso salvador. Pegou bem pra caramba no jogo de ontem, inclusive operou alguns milagres. Então é isso, gente, é isso. O Racing foi melhor em vários momentos do jogo. E ó, outra coisa, me questionaram, o Flamengo contra o Palmeiras não jogou bem, finalizou 8 vezes. O Palmeiras finalizou 20. Porra, beleza, mas olha aqui, o que é melhor? Tu finalizar 8 vezes e meter 3 bolas pra dentro sendo cirúrgico, ou como foi no caso ontem, finalizou 19 e no finalzinho conseguiu um gol na Bacia das Almas, sabe qual é? Eu prefiro, meu irmão, botar a bola para dentro, não importa a quantidade de chances criadas. Ora você vai criar mais, ora você vai criar menos. Ontem o Flamengo, ao seu modo bagunça, ao seu modo ansiedade, ao seu modo seja lá o que for, criou 19 oportunidades, mas só botou uma para dentro e acabou. E mesmo assim, gol de cabeça, sabe qual é? Não foi bola construída no pé, não foi. Então é complicado, tá? A vantagem que estamos levando é mínima, dá para ter jogo, tomara que o Flamengo tenha cuidado, o Felipe tem que traçar uma estratégia inteligente para o jogo da volta, tá? Não dá para jogar como jogou contra o Estudiante lá, o Felipe fala que a vantagem não entra em campo, claro que entra, filho. Você sendo inteligente, claro que tem que botar a vantagem para entrar em campo. Cozinha o jogo, ganha o meio campo, segura a bola, sai sem pressa, mas sai. Não confunda inteligência tática e se resguardar com retranca ou preguiça. É isso que o Felipe tem que botar na cabeça dos jogadores, tá? Bom, Bruno Henrique, aí que tá uma grande parada. A fala do Bruno Henrique ontem foi extremamente importante, emblemática e fala muito, meu irmão. A fala do Bruno Henrique diz muita coisa para todos nós. Tu viu que o Bruno Henrique estava claramente incomodado e precisando colocar aquilo para fora. Achei aquilo importantíssimo. Ele diz: eu lá atrás conversei com o Felipe que eu tô aqui para ajudar o elenco, ajudar o time, mas eu não gosto de jogar como falso 9, eu não sou centroavante, eu gosto de jogar na minha posição. Ele é ponta, gente, ponta esquerda vindo de trás. Acabou, filho, jogar aberto, quebrando todo mundo na velocidade. Esse é o Bruno Henrique, finalizando de frente. Ele diz que conversou com o Felipe e pediu, cara, olha a lucidez do Bruno Henrique, temos o maior centroavante do futebol brasileiro, o melhor camisa 9, então ele tem que ser o titular. Olha aí, a sabedoria partiu do rei da América, do Bruno Henrique, o rei dos clássicos, o pai do Vasco. E o Felipe, a partir daí, deve ter escutado a voz do Bruno Henrique, pois se ele não escutar o Bruno Henrique, ele vai escutar quem? Rodrigo Caio, o auxiliar técnico mequetrefe que ele tem? Tá de sacanagem, né? Então, aquilo ali me falou muita coisa. O Felipe Luiz é um bom treinador, mas ele é muito verde, ele é muito cru, ele é muito novato. Então, sim, Bruno Henrique tem que ajudar, a Arrascaeta tem que ajudar, entre outros jogadores, porque se deixar tudo na mão do Felipe, o bagulho vai dar ruim. Tá certo. Então é isso, Bruno Henrique, que jogue como ponta, que jogue de frente e acabou, filho. E ó, Carrascal não, tá? Samuel Lino. Foi muito bom ele ter pego o banco, né? Viu como é que ele entrou no segundo tempo lá? Quando foi acionado? Correndo, driblando, procurando o jogo, finalizando. É esse Samuel Lino que a gente quer. É esse Lino que foi contratado por 22 milhões de euros. É esse Lino que a nação está esperando o tempo todo. Aquele que vai para campo e vai correr, vai honrar, vai se doar, vai chutar e vai levar perigo ao adversário. Tá? Aquele Lino que até ontem estava se arrastando no Flamengo não serve. O de ontem serve. Pegou um banquinho, bastou um tempo de banco e o bagulho destravou. Agora vamos ver quais serão as escolhas do Felipe para o jogo de final de semana contra o Fortaleza, que é Brasileirão. Viramos a chave e o bagulho tem que dar bom. O Flamengo tem que ganhar o Fortaleza, pois imagina-se que o Palmeiras vai vencer o Cruzeiro no final de semana. E eu acho que o Palmeiras, infelizmente, também vence hoje a LDU. Cara, a final da Libertadores está bem encaminhada, pelo menos para Flamengo, e do outro lado lá, provavelmente o Palmeiras. Agora, com relação à grande final, o governador de Brasília mandou um ofício para a Conmebol pedindo que a grande final seja realizada no Mané Garrincha, tá? Lá em Brasília, porque Lima, o bagulho tá doido, filho. O bagulho tá doido, daqui a pouco tá estourando até guerra civil. Como é que tu vai fazer final de Libertadores lá, tá certo? Vamos aguardar, porque faltam basicamente um mês
para a grande final da Libertadores, né? Basicamente um mês, pouquinho mais, né? Vamos ver o que vai acontecer lá naquele país, tá certo, gente? Então é isso aí, essas foram as elucidações, notícias em si não são tantas porque, porra, pós-jogo, né, gente? Pós-jogo, pelo amor de Deus, Libertadores semifinal, muita coisa envolvida. Mas tá aí, espero que vocês tenham gostado e tamo junto aí e até o próximo conteúdo. Valeu, tamo junto.